bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre destituição familiar. Vamos tentar entender mais ou menos o que significa destituição familiar e por que isso influencia no processo de adoção, tá? Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Vídeos segunda, quarta e sexta no mínimo. E ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão. E se você já gosta desse assunto, não esqueça de dar o seu like e maratona aí os nossos vídeos antigos. Então, roda a vinheta! Bom, hoje, como está escrito no título e como já falei na introdução, nós vamos falar sobre destituição familiar. Mas antes, já clicou no like? Então clica no like para você não esquecer no final do vídeo. E outra coisa, me siga lá nas redes sociais para que a gente possa ficar mais pertinho e ter mais interação, tá bom? E outra, uma super novidade, a partir de hoje até o dia 31 serão vídeos todos os dias, isso mesmo, essa última semana do mês serão vídeos todos os dias, então já coloca o relógio para despertar e fica ligadinho que nós teremos muitos vídeos, e vídeos pedidos por vocês. Mas agora vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério, é sobre destituição familiar. Já estou aqui com a minha colinha, então bora lá! Eu fiz para mim mesma algumas perguntas que eu acredito que vocês tenham dúvida. E a primeira é, o que é destituição familiar? A destituição familiar é quando a família biológica perde o direito de exercer o poder familiar sobre um menor. Quando um pai, uma mãe, um avô perde o direito de exercer a paternidade, a maternidade sobre um menor de 0 até 18 anos de idade. Assim, a responsabilidade desse menor deixa de ser da família biológica e passa a ser do Estado ou de uma família substituta, de uma família adotiva, né? Então é basicamente isso, é quando essa família biológica ela não tem mais poder nenhum, ela não pode mais responder sobre essa criança, ela não pode exigir nada dessa criança e nem mesmo exigir que essa criança fique. Geralmente, quando ocorre a destituição familiar, essa criança já não está mais no seio da família biológica. Geralmente, ela está abrigada em alguma instituição do Estado, né? Alguma casa-abrigo, algum lar substituto, enfim, ela já não está mais no seio familiar. E aí sim rola o processo de destituição. Esse é um processo longo, existe um estudo muito grande, não é da noite pro dia, tá bom? Quando ocorre, Natália, quando ocorre? Quando essa família perde o direito, né? Quando há violência, maus tratos, abusos psicológicos, abusos físicos, abuso sexual. Quando há instabilidade emocional, comportamental dos pais, né? Quando os pais não demonstram afeto significativo, não demonstram segurança, instabilidade, amor, quando não tem esse seio familiar, quando estar dentro desse lar, dentro dessa família, passa a ser perigoso para esse menor. Aí ocorre a destituição familiar, tá? Deixa eu explicar para vocês, gente, um exemplo. Um casal, aos finais de semana, tem o hábito de tomar uma cervejinha durante o churrasco. Não, essa criança não vai sair do seio familiar. Porém, se esse casal for alcoólatra, viver discutindo, viver agredindo fisicamente a criança, ou ela não agride, porém quando ela está sobre o efeito do álcool, ela deixa a criança muito tempo sozinha, deixa a criança em tempos de risco, locais de risco, em bares, boates, aí sim ocorre a destituição judicial, tá? A destituição familiar. Dei uma palmadinha no meu filho, na bunda do meu filho, né? Assim, ó, pá! E a criança chorou. Vou perder meu filho? Não. A criança, ela sai do poder familiar quando ela é espancada, quando fica marcas, quando machucam, quando essa coisa se repete excessivamente sem motivo. Estamos falando de agressões verdadeiras, quando há estupro, quando há cárcere privado, quando a criança não vai para a escola, quando aquela família vive em confusão, brigando por faca, com arma. Isso sim faz com que a criança saia do seio familiar. Posso ser chamado para adotar uma criança que ainda não houve a destituição familiar? Sim.
tá? Você pode sim, a equipe técnica pode te apresentar uma criança ou um grupo de irmãos que, apesar de já estar no abrigo, apesar de já estar sendo apresentado para famílias adotivas, ainda não houve o poder não houve a destituição familiar. Por que isso ocorre? Primeiramente, porque a equipe técnica, o juiz, o fórum, enfim, né, todos esses profissionais, eles não acreditam que existe a possibilidade dessa criança voltar para a família biológica, seja porque a família biológica não demonstra nenhum interesse ou porque realmente não é seguro para essa criança, não é favorável para essa criança voltar ao seio familiar. Porém, é um processo bem burocrático, onde precisa haver estudos, né? Não é assim, a criança veio para o abrigo hoje a família biológica já perdeu o poder sobre essa criança, não é assim. Em alguns casos, né, a família ela tem a chance de se recuperar, de se erguer, de tentar de novo, de largar os vícios, largarem os maus hábitos. Talvez a mãe e o pai não possam mais ficar com essa criança, porém eles abrem a guarda dessa criança para avós, tios, primos, enfim, para parentes. Então, no último caso, a criança vai para adoção, a criança vai para uma família substituta, né, uma família adotiva. Então, por isso que acaba demorando, porque precisa haver esse estudo, né? Tem que também esperar a criança se estabilizar e se acostumar e aceitar a ideia de receber uma nova família, um papai e uma mamãe. Então, demora um pouco isso. E por vezes, quando a criança já está pronta, ainda não houve a destituição familiar. Às vezes porque a família recorre, né? A família biológica recorre. Muitas famílias biológicas recorrem sem realmente ter o interesse, sem realmente querer ficar com essa criança. O que eu digo disso? A família biológica recorre, mas não mudam os velhos hábitos, né? Vamos supor que essa criança foi pro abrigo porque a mãe e o pai vivem bebendo e deixando a criança sozinha. Eles não largaram esses hábitos, eles não demonstram uma real mudança para querer estar com essa criança. Então, eles recorrem, mas o juiz, a equipe técnica, a assistente social, eles já entendem que não há possibilidade dessa criança voltar para o seio familiar porque é perigoso para essa criança. Então, eles já começam a fazer o processo de aproximação dessa criança para com uma outra família, né, uma família adotiva, enquanto o processo de destituição ainda está rolando, entendeu? Por conta das partes burocráticas, por conta das coisas que precisam ser feitas dentro da lei. Porém, ele já tem uma decisão. Após a destituição familiar, a família biológica pode conseguir a criança de volta? Não. Tá? Durante o processo de destituição, sim, como eu falei, a família biológica ela pode recorrer, ela pode entrar com um advogado, porém, a partir do momento que o juiz bateu o martelo, ele definiu ali que essa criança não pode voltar para a família biológica, não pode. Né? No momento em que há destituição familiar, não tem mais o que fazer, tudo bem? Não tem. Então, se você está aí na espera do seu filho, você conheceu uma criança e essa criança foi destituída, não existe mais a possibilidade dele voltar para o seio familiar. Ele já é responsabilidade do Estado, do Conselho Tutelar. Natália, o que interfere se eu adotar uma criança que ainda não está destituída? Beleza, o telefone tocou, você foi chamado para conhecer uma criança e o seu filho não foi destituído. O que pode acontecer? Como eu falei, quando eles já encaminham essa criança para uma família adotiva, é porque eles não acreditam que há possibilidade dessa criança voltar para o seio familiar biológico. Pode acontecer? Pode, porém é muito raro. Eu mesmo nunca vi acontecer, tá? E aí o que acontece? O seu processo vai rolar normalmente, você vai fazer a aproximação, a adaptação, depois a criança vai vir para casa. Porém, em questão de documentos,
vai demorar um pouco mais. Como assim? Você vai trazer a sua criança para casa, mas vamos supor que um ano deveria sair a certidão de nascimento, vai demorar mais, porque primeiro vai haver a destituição familiar para depois rolar o seu processo de adoção. O que você vai ter nesse meio termo ou é uma guarda provisória ou uma guarda definitiva, tá? Quando eu fui adotar o Danilo e o Daniel, eles não eram destituídos da família biológica, porém, eles já tinham passado por 3 famílias adotivas, ou seja, a equipe já tinha real certeza que não teria possibilidade deles voltarem para o ser da família biológica. Isso já tinha sido decidido. Mas a família recorreu, parece que durante um tempo eles tentaram fazer, não conseguiram contato, nunca houve visitação, aproximação da família biológica. Então, eles já sabiam que não tinha essa chance da família biológica resgatar a criança, porém precisava haver o estudo, precisava haver o processo, as crianças precisavam ser ouvidas porque eles já eram maiores. Então, isso fez com que o meu processo andasse lento. Eu trouxe o Danilo e o Daniel para casa, mas somente após quase 5 anos foi que o processo de adoção saiu, juntamente com uma nova certidão de nascimento. Então, assim, o tempo inteiro eu tive eles em casa, como mãe, podendo exercer total responsabilidade, criar da minha maneira, fazer o que eu quiser. Em nenhum momento eles tiveram contato com a família biológica, nenhum momento, nem mesmo antes de eu conhecê-los, mas também quando eles já estavam em casa não houve esse contato. A equipe técnica me deixou calma o tempo todo, dizendo que não poderia acontecer isso, que eles não poderiam se aproximar. Só após 5 anos que eu consegui pegar a certidão de nascimento deles em mãos, como eu como mãe e meu esposo como pai. Natália, devo ter medo de adotar uma criança em processo de destituição? Com a minha experiência, eu falaria para você que não. Como eu falei para você, quando o processo de destituição ainda não rolou e eles acreditam que essa criança possa voltar para o seio familiar, pela minha experiência, posso estar errada, não sou profissional da área, quando há essa chance da criança voltar para o seio familiar, eles nem começam a aproximação, eles nem levam a criança para conhecer uma família substituta, porque geralmente quando há essa possibilidade, eles permitem que a família biológica faça visitação no abrigo para manter vínculo afetivo com a criança, enquanto essa família biológica aí se ergue, coloca os pingos nos i e tenta se reajustar para receber a criança de volta. O que demorou realmente foi para que eu pudesse pegar essa certidão de nascimento. Quando a criança já foi destituída, tudo ocorre muito mais rápido. Quando eu fui adotar a Clarice, ela já era destituída, então tudo tem ocorrido de uma forma muito melhor. O que eu indico? Se você tem medo, assim que o seu telefone tocar para começar a aproximação, antes mesmo de você conhecer a criança, você pergunta para a equipe técnica: ela já foi destituída? Se isso for um problema para você, a partir do momento que eles falar não, ela não é destituída, você já nem conhece para não haver o amor, para você não se apegar e não ferir nem você e nem a criança. Se isso for um problema para você, tá? Agora, se não, ok, Natália, estou disposta a esperar, estou disposta a lutar pelos meus filhos, estou disposta a seguir em frente, ok, segue em frente. Eu acredito verdadeiramente em Deus e eu acredito que Deus não dá filhos trocados. Então, se for para ser seu filho, vai ser seu filho, não importa a burocracia, não importa a destituição, vai ser seu. No tempo certo vai chegar os seus documentos, tá? O vídeo de hoje é esse. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero ter ajudado de alguma maneira. Lembrando que eu não sou profissional da área, então se em algum momento eu pequei, vocês me perdoem, tá? Eu tento o máximo esclarecer dúvidas de vocês e auxiliar vocês dentro daquilo que eu entendo. Muito obrigada, não esquece de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!